Olá pessoal, deixa eu pentear meu cabelo aqui. Mais um vídeo sobre John Lennon, segunda parte do vídeo. Antes de mais nada, eu sou Marcelo Sanches. Peço humildemente que você se inscreva no meu canal, que dê um like, que dê sugestões, que espalhe para os seus amigos que gostam dos Beatles e de boa música a respeito deste vídeo. Deixa eu ajeitar aqui para aparecer aquelas estatuazinhas ali. Ah, agora sim, né? Os nossos queridos Beatles aí. Bom, gente, vamos ao vídeo então, né? Segunda parte, a carreira solo do John, que infelizmente durou muito pouco tempo, 10 anos, por motivos óbvios, né? E a carreira do John começou em 68, vamos dizer, a carreira solo dele começou a se esboçar em 1968, pleno ano em que os Beatles lançaram o álbum branco, clássico. E foi o ano que o John conheceu a Yoko, né? A Yoko não foi apenas uma relação afetiva, a Yoko serviria também como uma parceira criativa, né? O John, a vida inteira, disse que teve dois grandes parceiros, o Paul McCartney e a Yoko Ono, né? Eu acho que a primeira parceria dele com o Paul é insuperável, mas ele achava que a Yoko era uma parceira à altura. O fato é que a Yoko estimulou no John aquele lado entertainer dele, né? Ou seja, o John era, em primeiro lugar, na minha opinião, um brilhante compositor, né? Em segundo lugar, um bom músico que sabia fazer o seu instrumento, principalmente a guitarra, base, né? Acompanhá-lo nas principais de suas canções, ou todas as suas canções, com competência. Mas o John não era um virtuoso, não era um grande músico, não era um músico como dentro dos Beatles sempre foi o Paul, muito habilidoso em vários instrumentos, como era o George na guitarra, enfim, e o Ringo na bateria. O John, além dessas qualidades, vamos dizer assim, que eram naturais dele, ele tinha ele era um artista de uma maneira geral, um entertainer, como eu disse, palavra também difícil de sair aqui, um cara, enfim, que viu na Yoko a possibilidade de exercer mais, com maior amplitude, essa rebeldia que ele tinha, né? Essa vontade de se colocar no mundo, claro, que tinha aí também muita vaidade, tinha uma competição com o Paul McCartney muito grande e tal. Mas o fato é que o John tinha muito mais a dizer para além da música, né? E a Yoko abriu essa possibilidade para ele, né? A parceria dela. Claro, ele a promoveu, ele fez com que o nome dela ganhasse projeção, né? Mas ele também se encorajou para mostrar as pinturas dele. Ele já havia escrito 2 livros na época dos Beatles, então ele era um cara que gostava de escrever poesias, ele escrevia diários, né? Era, enfim, um cara muito agitado, um cara que tinha muita vontade de se expressar, né? A Yoko, eu acho que, além da questão afetiva, ela serviu para isso também. O fato é que o John foi se desgarrando dos Beatles. Todo mundo sabe que em 1970 eles brigaram por causa não apenas da direção musical. Eu acho que isso foi até o de menos, porque eles gravaram o Abbey Road, né, que é um álbum maravilhoso, quer dizer, não havia nada de errado musicalmente com os Beatles. O que havia de errado era o fato de que os outros 3 Beatles não gostavam da Yoko, e o John, assim, meio que batendo o pé, resolveu escolher o Alan Klein, com o apoio do George e do Ringo, que esse Alan Klein não tinha lá uma fama muito legal, os Stones não aconselhavam, ele havia cuidado dos negócios dos Stones também naquela ocasião, e o fato é que o Paul não queria o Alan Klein, o Paul queria o Lee Eastman, que era seu parente, então, né, pai da Linda McCartney, né? Então a confusão estava formada, enfim, os Beatles acabaram se separando em meio a essa disputa jurídica, vamos dizer assim, financeira, né? O fato é que o John saiu muito machucado da relação com o Paul, né? Da dissolução dos Beatles. Saiu muito aborrecido com ele e tal, e se amparou, claro, na Yoko. Enquanto os Beatles não assumiam de vez que estavam
se separando, John lançou 3 discos experimentais com Yoko: Two Virgins, Life with the Lions e Within the Album. 3 discos perfeitamente dispensáveis. Ali tem só ruídos sonoros, experimentos sonoros, um piano ocasional tocado aleatoriamente, entrevistas, até a batida do coração do nenê que John e Yoko perderam em fins de 68, eles gravaram e lançaram em disco. Enfim, foi uma tentativa de fazer um trabalho experimental de vanguarda, mas que, no meu modo de ver, essa tentativa não passou de uma coisa bizarra que a gente tem em casa como coleção, só para dizer que tem tudo que os Beatles lançaram em disco, porque do mais, né? O primeiro disco realmente legal que o John lançou foi o Live Peace em Toronto, com a Plastic Ono Band. Enfim, estreia a Plastic Ono Band. Simplesmente Eric Clapton na guitarra, Klaus Voormann no baixo, Alan White na bateria, além, claro, do John na guitarra base e da Yoko ali nos grunhidos e gemidos. Esse é o melhor disco de meio lado que eu conheço, o lado 1, que tem a parte do John, onde ele toca de uma forma com arranjos bem pesados de rock, guitarras rasgadas, né? Ele toca Air Blues dos Beatles, ele toca Money, ele toca Dizzy Miss Lizzy, ele toca Cold Turkey pela primeira vez de uma forma improvisada, mas com um resultado legal, Blue Suede Shoes, né? E Give Peace a Chance, o grande primeiro hit do John solo, que ele lançou em julho de 69, ainda antes do Abbey Road, que é um mantra pela paz, né, que fez muito sucesso e que generosamente o John acreditou à velha parceria Lennon e McCartney, embora a música fosse só dele. Bom, ele fez aquelas campanhas pela paz, dentro daquela história dele ser um artista de entretenimento mais do que apenas de música, como eu disse, ele se envolveu, o próprio Festival de Toronto foi um festival pela paz, né? Então ele se envolveu muito com essa questão, os protestos, os protestos na cama, no hotel em Amsterdã, né? Tudo isso fez com que o John, a determinada altura, se cansasse, se desiludisse, porque ele viu que tinha muita gente usando o nome dele para se promover, tinha muita dificuldade de organizar esses eventos. Enfim, em plena guerra do Vietnã, era um sonho muito grande que ele tinha, e ele se desiludiu com tudo isso, ao mesmo tempo em que ele se desiludia com os Beatles, com o Paul McCartney. Isso fez com que ele fosse para terapia, para o Grito Primal, com o Dr. Arthur Janov, em Los Angeles. Ele foi com a Yoko, logo depois que o Paul anunciou a saída dos Beatles, o John ficou muito aborrecido, e aí ele topou fazer essa terapia para cuidar da saúde mental dele, que ele estava muito transtornado, ele estava muito viciado em heroína, né? Ele estava realmente numa fase assim, meio bad, né? Essa terapia rendeu um álbum que é um clássico do rock, né, e da música popular, no meu modo de ver, o John Lennon Plastic Ono Band, que ele gravou em outubro de 1970, acompanhado pelo Ringo na bateria, pelo Klaus Voormann no baixo e ocasionalmente pelo Billy Preston nos teclados. A produção foi do Phil Spector, que já havia produzido o single Instant Karma, que o John fez em março de 1970, que é uma baita música também. Eu acho que tem a Give Peace a Chance, tem Cold Turkey, que ele gravou solo em outubro de 69, e Instant Karma ele lançou em 70. São assim, Cold Turkey e Instant Karma são dois clássicos, duas pauladas, né? Na primeira música, Cold Turkey, ele fala de como é ser viciado em heroína e sentir a falta da droga, né? Ele fez um relato emocionante sobre isso na música. Instant Karma é aquele espírito do John, aquela vontade dele querer fazer alguma coisa pelo mundo, né? E aí ele se desilude, né? Na sequência e tal. John Lennon Plastic Ono Band é um disco cru. Ele tinha uma concepção que era a seguinte: ele virou as costas para toda aquela história do rock psicodélico que ele havia ajudado a criar com o Paul, nos Beatles. Ele virou-se para tudo isso e disse: eu não quero complicações, eu quero voltar ao meu estilo de rock and roll, tocar o que eu sei tocar,
sem recursos de estúdio, sem parafernálias, sem efeitos sonoros, nada disso. O John então volta a fazer uma música bastante primitiva, básica, com poucos acordes, pouca instrumentação, né? E, acima de tudo, letras que trouxeram à tona tudo aquilo que ele havia visto na terapia, ou seja, muita coisa do seu inconsciente, do seu passado, da sua adolescência triste e angustiante pelo fato de ter sido abandonado pela mãe, pelo pai, ter sido criado pela tia, pela fama dos Beatles, pelo que ele considerava toda a falsidade que representou a fama dos Beatles, a opressão em cima do espírito criativo dele, a questão dele se ver obrigado a construir agendas e cumprir aquelas agendas e cumprimentar rainhas e circular pelo mundo dando sorrisos, enfim. Tudo isso veio à tona no Plastic Ono Band, que é um disco, olha, tem essa música... As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till your pain is so big you feel nothing at all. Working Class Hero, o herói da classe operária. Gente, essa música é simplesmente a síntese da educação que o mundo ocidental nos dá, de uma maneira geral, né, e nos prepara para a guerra da sobrevivência no mundo do dinheiro, né? O John descreve com perfeição, da infância até a vida adulta, todas as angústias e falsidades e esquemas de um sistema educacional que cria as pessoas para a competição, né, e para a aridez da vida. Tudo isso está em Working Class Hero. E tem outras canções, claro, tem a canção God, onde ele faz uma avalanche de, vamos dizer assim, ele faz desmoronar todas as crenças que ele tinha até então, nos dourados anos 60. Ele não acredita mais em Deus, ele não acredita em Jesus, ele não acredita em Gandhi, ele não acredita nos Beatles, né? Não acredita em Bob Dylan, não acredita em Elvis, enfim, ele fez ali todo um calvário de não crenças dele naquele momento, tudo que desabou na cabeça dele durante a terapia. É um dos melhores álbuns do rock, eu não vou nem dizer da discografia Beatle, mas de toda a história do rock and roll, né? Então, é um disco magnífico, imperdível, que qualquer colecionador de rock e de música popular tem que ter na sua coleção. Só que o John era um cara cheio de contradições. O que aconteceu no ano seguinte? Bom, o Plastic Ono Band foi muito bem aceito pela crítica, mas foi um disco muito chocante. Ele não teve, assim, impactos, né, de vendas, né? Teve Mother, que foi lançada em single, fez um sucesso legal e tal, mas não foi um álbum que tenha vendido horrores. E o John, apesar de tudo isso, como todos nós, ele tinha lá suas contradições. E ele não ficou muito satisfeito com a história do disco não vender tanto. Então ele voltou-se para um estilo de música mais comercial no ano seguinte, que culminou na gravação do Imagine, onde ele não só voltou a usar arranjos mais harmoniosos, com cordas, né? Melodias com uma instrumentação mais delicada, mais rica novamente, mais palatável, né? Por um público que consumia o rock via emissoras de rádio. Enfim, o John voltou inclusive a acreditar na paz, com o que ele havia se desiludido, com a qual ele havia se desiludido no ano anterior, gravando Imagine, que é um hino utópico pela paz, também contraditório, porque no próprio vídeo da música o John aparece andando na mansão dele, enorme, lá em Twickenham, né? Se eu não estiver enganado, esse era o nome, né? Do bairro onde ele tinha aquela mansão branca que aparece muito nos vídeos da época do Imagine, né? Não, Tittenhurst Park, agora eu falei certo. E ele aparece lá falando simplesmente do que, imaginando não ter posses. É muito engraçado. Gente, peraí, um instantinho só, que eu vou acender a luz aqui. Aqui é tudo improvisado, tá? Tudo ao vivo. Ao vivo agora, depois vai ficar só no vídeo. Então, tinha essas contradições, né?
O fato é que Imagine trouxe John de volta para as paradas de sucesso. É um ótimo álbum, foi relançado agora recentemente com versões extras, né, com muitos outtakes e demos, maravilhoso, é um clássico. Tem How Do You Sleep, que ele fala mal do Paul, né, eles estavam trocando farpa direto naquela ocasião. Em 72 o John vai para Nova York, definitivamente. Ele já estava assim meio que num vai e vem para os Estados Unidos. No final de 71 ele resolveu com a Yoko ficar em Nova York. E aí o John também voltou a se envolver com organizações com fins políticos, né? Só que ele se envolveu com a turma da esquerda radical de Nova York. Eu acho que a esquerda radical dos Estados Unidos não é uma esquerda de verdade, mas para os padrões americanos era uma esquerda radical. Jerry Rubin, tinha o John Sinclair, que estava preso porque foi pego com um cigarrinho de maconha. O fato é que o John chegou em Nova York e já se envolveu com essa turma toda. E novamente ele foi usado para que muitos deles, foi usado como escada para que muitos deles aparecessem para a mídia, conseguissem destaque. Mas 72 foi um ano de muita atividade para o John, que culminou com a gravação do Sometime in New York City, aquele famoso disco com a capa que imita o New York Times, né, que tem o Nixon e o Mao Tse Tung dançando pelados na frente. Foi o disco dividido com a Yoko, né? Esse disco é um disco curioso. Na época ele foi muito malhado, criticado, disseram que era um trabalho musical pobre, mas eu não penso assim. Eu acho que tem pérolas ali. Woman is the Nigger of the World, que fala do feminismo, é uma música maravilhosa do John. New York City é um baita rock and roll, né? O John incluiu na gravação no segundo disco, que é um free, né, na época foi lançado como um bônus, né, o show que ele tinha participado com o Frank Zappa. Imagina que mistura inusitada, John Lennon e Frank Zappa, uma coisa inusitada. E o John fez o One to One Concert, foi um dos organizadores do One to One Concert em agosto de 72. Ele tocou com a Elephant's Memory, que tinha acompanhado ele no Sometime in New York City. Enfim, foi um período assim muito agitado. Ele se envolveu na campanha para derrotar o Nixon, né? O fato é que ele produziu boas canções. A própria música John Sinclair, ele tem um trabalho de slide maravilhoso. Enfim, tem muita coisa boa nesse disco. Até a Yoko gravou coisas interessantes, como Born in a Prison, né? O fato é que o disco não fez sucesso, foi extremamente malhado pela crítica. O John novamente se desiludiu com a questão do envolvimento dele com militantes de esquerda. Ele entrou em parafuso com a Yoko, começou a se aborrecer com a Yoko, a se sentir oprimido pelo fato de estar casado. Ele, enfim, entrou numa nova crise, né? E que culminaria na separação do John e da Yoko. Só que o John ficou com a May Pang, por indicação da própria Yoko, que era a secretária deles. E aí teve o famoso período que posteriormente ele chamaria de fim de semana perdido. Ele sai de Nova York um pouco e fica transitando, vai para Los Angeles. Ele só não quis saber de voltar para a Inglaterra. E era a época que, se ele saísse dos Estados Unidos, o Departamento de Imigração o proibiria de voltar, porque por causa dos problemas dele com maconha na Inglaterra, por causa da participação dele no ativismo político e tudo mais. Então o John se dedica nessa época, ele volta com o estímulo da May Pang, ele volta a fazer o quê? Música, pensando exclusivamente na música. Então ele grava Mind Games, um álbum que eu acho também muito bom, em 1973. Ele começa um projeto que é de gravar rocks antigos com o Phil Spector, mas aí, por causa da bebedeira que rolava na época, da piração toda, porque ele perdeu a cabeça mesmo, né? Ele ficou desorientado. E o Phil Spector, outro malucão também. Então essas sessões do rock and roll durariam quase 2 anos para serem concluídas, né? Mas depois, quando o disco foi lançado, o rock and roll eu não acho que seja um grande disco. Tem aqui ali boas canções, ele fez boas interpretações de clássicos antigos de rock, mas não é um bom disco, né? O Mind Games, que é mais ou menos da mesma época, eu acho que tem grandes canções, como a música título, e a maior parte das canções que ele fala muito da Yoko, que ele sente falta da Yoko e tal, né?
Depois ele grava o Walls and Bridges, que é um disco muito bom, no meu modo de ver. Assim. Eu me lembro até hoje, quando eu ganhei de uma tia esse disco, e ele volta para as paradas de sucesso, né, com Whatever Gets You Through the Night, uma música assim, alegre, up, para cima, com uma letra despretensiosa, né? Mas em Walls and Bridges ele realmente foi um retorno mais acentuado à musicalidade dele. Tem Number 9 Dream, que é maravilhosa, Nobody Loves You When You're Down and Out, que é linda, né? Ele compôs por Frank Sinatra, né? Então a May Pang estimulou o John a fazer música. Ele fez parceria com o David Bowie, ele produziu um disco do Harry Nilsson, ele participou nos discos do Ringo, ele compôs I'm the Greatest para o Ringo, tocou na gravação junto com o George no disco solo do Ringo de 73. Enfim, ele voltou a ter contato com a música e ensaiou, inclusive, uma reaproximação com o Paul McCartney. De fato, eles se reaproximaram. Mas o John começou a pensar num projeto de fazer música com o Paul novamente. Mas o que aconteceu? A Yoko, que nesse tempo não cortou o contato com o John, né? Eles se falavam sempre por telefone, segundo declarações dele, ele sempre pedia para ela, posso voltar aí para o Dakota? Eles já moravam no Dakota. Ela dizia, não, ainda não está na hora e tal. Bom, quando ela viu que ele ia fazer uma parceria com o Paul novamente, na época do disco Venus on Mars do Paul, ela fez o quê? Chamou o John para casa e falou, bom, tá, volta, vai, você quer voltar? Então volta, né? Aí é que tá. Né? E o John voltou, largou a May Pang, decidiram ter um filho, que é o Sean Lennon, né? O John já tinha o Julian, mas o Julian ele mal via, né? Inclusive porque estava na Inglaterra, né? E aí o John resolveu parar de fazer música. Parar de fazer música, eu quero dizer, parar de gravar discos. Foi uma imposição da Yoko, né? De certa forma. A Yoko simplesmente disse para ele, olha, para você voltar você vai ter que ficar aqui cuidando do nenê, deixa que eu cuido dos negócios, enfim, foi uma forma, eu acho, da Yoko meio que segurar o John Lennon e todas as benesses que ele trazia para a vida dela, né? Tá certo que ela trazia a figura maternal, que era o que ele queria, na verdade. O Lennon, hoje, eu vejo com clareza. Vocês podem até discordar de mim, mas eu acho que o John ele queria mais era uma mãe, uma protetora, alguém que cuidasse dos negócios dele, que ele não precisasse saber e falar e mexer com dinheiro, com negociadores, com comerciantes, com contratos e tudo mais. Ele não queria mais saber disso, ele deixou a Yoko cuidar disso tudo para ele e ficou em casa. Aí foi um período que ele compôs muita coisa assim, mas só que ele compunha e ele não ficava muito satisfeito, as canções ele não julgava que estavam muito à altura do que ele já havia feito, e de fato, ele não estava mais assim com aquela inspiração, ele estava vivendo um período realmente muito difícil. Mas ele ficou assim 5 anos. Reza a lenda que eles viveram muito bem nesse período, mas há quem jure de pés juntos que, na verdade, o casal vivia brigando, de vez em quando ele dava uma escapadela com a May Pang, ele tinha acessos de raiva, de fúria, ele ficou muito paranoico, trancado lá no Dakota, se sentindo oprimido do mesmo jeito, talvez até mais do que na época dos Beatles. Ele acompanhava a carreira do Paul, dos Stones, ele acompanhava, enfim, o rock and roll de longe, o David Bowie, e ele tinha aquela vontade de voltar e de participar e de fazer sucesso, estar em evidência. O Lennon era um cara que gostava de estar em evidência, ao contrário do que ele sempre falou muito e do que a própria vida dele demonstrou. Ele era um cara que gostava de aparecer, ele gostava de se fazer notado. E eu acho que esse período de 5 anos de retiro dele foi um período difícil, porque ele tentou ter uma vida mais tranquila, né? Mas ele sofreu muito com isso, e você vê isso hoje pelas músicas que, enfim, ele gravaria para o Double Fantasy, que foi o disco que saiu em novembro de 1980, o último disco lançado em vida pelo John, né? Eu não vou nem falar o que aconteceu no dia 8 de dezembro, um absurdo, um dos maiores absurdos da história da humanidade, com certeza.
né, da forma como aconteceu, né? Morrer é natural, todos nós vamos morrer, mas a forma como John Lennon morreu é uma estupidez inenarrável. O fato é que ele passou uma temporada no estúdio para lançar o Double Fantasy e com músicas suficientes para lançar um segundo disco com a Yoko. O Double Fantasy é um disco legal, tem ali boas músicas, mas musicalmente não significa um grande avanço para o John, né? Alguns críticos gostaram mais do que a Yoko fez. As músicas do John, de certa forma, foram uma repetição do que ele já havia feito melhor antes, né? Tem Woman, que é uma balada lindíssima, mas ele já havia feito em My Life. Mas não quero dizer com isso que Woman a gente tenha que desconsiderar. Pelo contrário, é uma música belíssima. Watching the Wheels, uma música linda, maravilhosa ao estilo dele, no piano, com poucos acordes, uma música que evoca Imagine, por exemplo, né? Clean Up Time é uma música muito legal. Eu acho que é a mais, assim, vamos dizer, para a época, a música mais adequada para aquele momento, mais moderna dentro daquele contexto. Até um batuquinho de samba ele colocou no meio ali, né, em Clean Up Time. E Beautiful Boy, que é uma música lindíssima que ele fez para o filho, como ele já havia feito Good Night para o Julian, né? Enfim, é um bom disco, metade da Yoko ali, mas deu para a gente curtir o John muito bem naquele disco. Bom, os discos póstumos, o Milk and Honey, dessas sessões do Double Fantasy, tem ali Steppin' Out, tem Nobody Told Me, que são duas gemas de rock and roll, né? E tem os discos, enfim, como Man Love Ave, que as sobras do Walls and Bridges e do rock and roll, tem o Anthology com as demos, as fitas caseiras, os outtakes. Enfim, gente, o John está aí até hoje através de sua música, e o saldo que eu faço da carreira solo dele é um saldo muito legal. O pouco tempo que ele gravou, que ele se permitiu gravar e que ele teve energia para gravar, ele produziu boa música. Eu acho que ele poderia ter feito mais. Uma pena o que aconteceu, obviamente, mas eu acho que antes desse trágico final, uma pena que o John tenha se apegado à dependência afetiva que ele tinha da Yoko. Porque no meu modo de ver, se em 68 a Yoko estimulou o John a ampliar a forma dele de fazer arte, em 75 ela simplesmente o oprimiu. Ela simplesmente fez com que ele ficasse em casa cuidando do filho, que é uma grande coisa. Mas ele era um músico, ele era um artista, e de certa forma a Yoko oprimiu o John. Então ele se permitiu, essa foi a pena, ele se permitiu ser oprimido pela Yoko no final da carreira dele e se escondeu, né? Produziu bem pouco e ficou muitos anos longe, afastado do meio musical, né? Se ele tivesse sobrevivido, claro, nos anos 80, talvez, eu tenho certeza que ele teria voltado e teria refeito a carreira dele, teria feito parcerias com o Paul, com o George, com o Ringo, com certeza, com outros músicos. Eu tenho isso muito forte em mente. Se o John tivesse sobrevivido, fatalmente ele teria recuperado, teria voltado a atuar com muito mais frequência, teria feito apresentações, porque a música estava no sangue dele. Mas a vida foi assim. De qualquer maneira, John Lennon, um dos maiores nomes do rock and roll, da música popular, um grande compositor, um músico competente, um artista do seu tempo, um visionário. O John Lennon vai viver para sempre no meio de nós. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.